Saudações, sejam bem-vindos ao nosso canal Crescer Juntos. Eu sou o vosso homem, Ricardo Beira. Desta vez vou trazer o conceito que é trazido pelo Peter Seix, que chamamos de tensão criativa. O que é uma tensão criativa? Tensão criativa é o espaço que existe entre o lugar em que estás e o lugar em que queres chegar. Ou é o espaço que existe entre a sua realidade e o seu sonho, a sua realidade e a sua visão. Então, se nós tivermos com clareza este gap ou esta falta, a distância que nós temos que percorrer entre o ponto em que a gente está e o ponto em que a gente quer estar, então já temos ali a visão clara do que é uma tensão criativa. Então, por que a gente traz esse tema aqui? Porque na mesma componente, esse tema tem duas versões. A primeira é a nossa realidade e a segunda é a nossa visão, ou o ponto em que a gente quer chegar. Mas, se nós não executarmos as tarefas que a gente tem que executar para chegar ao ponto em que a gente quer chegar, a nossa visão ou aquilo que é o nosso sonho também vai ter que vir se adequar à nossa realidade. Então, o que nós queremos dizer com isso? Podemos fazer um exemplo simples. Se tu, por exemplo, vais a um mercado, estás na sua casa e a sua visão é chegar no mercado. Ao longo do percurso, tem aqui a distância que vais percorrer até chegar ao mercado. Então, toda vez em que vais sair de casa, ao longo do percurso, vais deixar cada vez mais o que tinhas em casa e vais se aproximar cada vez mais do que vais ter no mercado. Então, se tu não conseguires chegar no mercado, isto quer dizer que a realidade ou a visão que tinhas, o objetivo que tinhas, vai ter que se adequar à realidade do ponto em que você chegou. O máximo que você vai conseguir ter é até o ponto em que você chegou. Então, este exemplo nós podemos ver também na divindade. Se nós formos a olhar para a história de Deus, nesse caso de Jesus Cristo, a visão de Deus, o sonho de Deus era poder chegar à humanidade. Então, ele era Deus e o sonho dele era estar com os humanos. Isto é, ganhar e dar a salvação aos humanos. Então, se o sonho dele é dar a salvação aos humanos, ele tinha que sair da sua divindade e percorrer os caminhos até chegar ao próprio ser humano. Se nós formos a ver, com base na própria Bíblia, Jesus deixou a sua divindade, deixou o seu ser Deus, e foi ao encontro dos seres humanos. Ir ao encontro dos seres humanos não foi simplesmente estar na terra. Não. Ele esteve na terra e se tornou homem. Isto é, ele saiu do ponto em que estava e foi até ao ponto em que ele queria. Tornou-se completamente homem. Nós temos a passagem bíblica em que o próprio Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? Isto é, o ponto em que ele já não tinha mais nada de Deus e era completamente humano. Assim sendo, nós como seres humanos também temos essa característica. Estamos a dizer que se a gente quer ir até Deus, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e deixarmos que aquele ponto que a gente quer chegar ou aquele Cristo que a gente quer seguir encha em nós. Temos uma palavra, uma passagem bíblica em que o Paulo diz: eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isto é, eu vou ao encontro de Cristo. Se eu estou em Cristo, é porque aquela que era a minha natureza já não está mais em mim, mas aquela natureza que eu quero ser. Isto é, o Cristo que eu quero seguir é agora quem vive em mim. Então, por que a gente traz esse conceito? É para fazer perceber a todos nós que, se nós queremos chegar a um dado ponto, temos que nos locomover do ponto em que a gente está e ir em direção ao ponto em que a gente quer chegar. E neste percurso, temos que deixar tudo daquilo que a gente fazia para nós começarmos a encher das coisas que a gente quer fazer ou das coisas que a gente quer ser. Então, percebendo este conceito,
percebendo esta distância, percebendo este gap que existe entre o ponto em que estás para o ponto em que queres chegar, isso vai te dar clareza em quais são os caminhos que você tem que percorrer para chegar lá. Pois só assim estaremos rumo sobre aquilo que são os nossos objetivos, rumo sobre aquilo que a gente quer alcançar. Então, este é mais um tema que a gente traz aqui e eu preciso do vosso feedback, porque para os outros é só mais um vídeo, mas para nós não, é o nosso vídeo. E para nós você não é só mais um que assiste um vídeo, é aquele que assiste o nosso vídeo, e isso faz toda a diferença. E o seu comentário, o seu feedback não é só mais um comentário, não é só mais um feedback, é o nosso comentário e o nosso feedback. Estamos juntos.